E aí, pessoal, separei 3 assuntos para a gente tratar aqui. O primeiro deles, um bastidor muito curioso da tentativa de contratação do zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Interessante esse assunto. O outro, a lesão de Carbajo, o que podemos falar desse mistério que envolve o DM do Grêmio. E a renovação de Gustavo Martins. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de melhorar a sua vida. LR Energia Solar para todos. Vamos diminuir a conta da luz. 90% de desconto. Imaginem você pagar só a taxa básica. É isso que a LR vai proporcionar para você. Conheça todos os kits promocionais da LR Energia Solar e faça um grande negócio com uma empresa que tem mais de 1.000 projetos instalados, com parcerias com o Banco Itaú, por exemplo, que você pode parcelar em muitas vezes. Gente, conheça a LR Energia Solar, na descrição do vídeo tem o link. Vá ali e tenha uma vida muito mais tranquila para pagar sua conta da luz, algo que é tão pesado nos dias de hoje. Gente, separei 3 assuntos para vocês aqui e vou começar com a dificuldade na renovação do Gustavo Martins, zagueiro da base do Grêmio. A gente até ficou na dúvida por que ele não jogou, não esteve na relação no último jogo. Ele tomou um pisão, segundo a informação do Grêmio. Sempre é importante dizer, ninguém tem acesso a essas informações, então o Grêmio, através ou da assessoria de imprensa ou do jornalismo de fontes mesmo, a gente acaba conseguindo isso. Ele teria tomado um pisão, isso o Grêmio informou, e por isso foi preservado da partida. Mas não tem nenhum problema, ele tem contrato longo ainda. O Grêmio busca uma renovação de salário para aumentar os rendimentos dele, ele merece, então o Grêmio busca essa renovação de contrato dele, né, tenta ampliar, aumentar o salário dele para que ele tenha mais tranquilidade. E está emperrando isso. Jogador que recebeu boas sondagens, que foi procurado por clubes de Portugal e que, de alguma maneira, o Grêmio tenta criar alguma coisa para ter também mais garantia. Preciso dizer, internamente ele é muito bem visto, e é um jogador que o Grêmio espera, sim, que ele tenha muitas participações. Tá? Não tem aquela coisa, o Renato tá broncando. Não tem nada disso, pelo contrário, existe um grande otimismo com relação à utilização dele no staff e nas pessoas que eu pude conversar sobre a evolução desse jogador. Outro assunto aqui, esse muito delicado, é Carbajo. Tá rolando alguma coisa muito complicada que a gente não conseguiu detectar. O Carbajo acabou informando, através de entrevistas no Uruguai, que ele estava jogando desde abril com uma dificuldade no pubis. O Grêmio nunca entrou nessa linha de discussão, tá? Oficialmente o Grêmio não falou muito sobre isso. Aí veio a sua cirurgia, que foi um pouco fora de tempo, né? Se vocês lembrarem, ele entra em férias, demora 20 dias e faz a cirurgia. A cirurgia foi feita no Uruguai, com o médico da relação dele, e o Grêmio acompanhou. Existe uma discussão no Grêmio se era pubis ou se era uma hérnia, algo parecido com o episódio do Ferreira. Então, aqui já começa a ficar nebuloso. Mas como o assunto é de ordem médica, e existe muito a questão da ética médica e também dessa relação com o paciente que escolhe se pode divulgar ou não, o assunto é tratado de forma um pouco fechada. Ninguém gosta muito de entrar no assunto, né? E o fato é que tu fala com o staff do jogador, ele está muito incomodado. Ontem, por exemplo, o Pilar teve contato com o empresário do jogador e ele mandou longe, tipo assim, fala com o Grêmio lá. Então, não tá bom isso. O fato é que o jogador, segundo a previsão de tempo de retorno, não voltou. É um jogador caríssimo que o Grêmio comprou, acreditando muito nele. No ano passado ele foi prejudicado por isso. E neste ano ele não jogou e não tem previsão de jogar. Outra coisa que é importante a gente dizer,
essa lesão já acompanhava, é só fazer um Google rápido, a gente vai ver que essa lesão já tinha acompanhado ele. Então tem alguma, antes dele vir, né? Então tem alguma coisa nebulosa aí. E aquela história, se a gente fala tanto em transparência, que o Grêmio, de alguma maneira, coloque para o torcedor do Grêmio a verdade sobre isso, ou a realidade, mesmo entendendo os limites da ética. Então aqui é importante a gente citar isso, e é importante que entre para parar a especulação. Porque senão começa a teoria da conspiração, e tanto se fala, a gente conhece essa técnica, quanto mais se fala, a verdade fica, e a verdade muitas vezes não é essa. Então é importante a gente citar. Outra situação, acabei descobrindo um pouco dos bastidores da tentativa do Grêmio de contratar o Pedro Henrique. Eu tenho algumas relações no Paraná e também aqui em Porto Alegre com pessoas que são envolvidas com o Pedro Henrique. Gente, eu sei que eu acabo muitas vezes sendo crítico do Grêmio, mas esse episódio aqui revela uma dificuldade de processo do Grêmio muito séria, tá? Muito séria. E explica um pouco aí como o Grêmio foi tardio em alguns negócios. O Grêmio sequer se reuniu com o Pedro Henrique e o seu staff. Todo contato do Grêmio com relação ao Pedro Henrique foi feito ou por telefone ou por WhatsApp. O Grêmio fez uma proposta de 1 ano. Depois que o negócio ganhou, teve dificuldade. Quem entrou no circuito foi o Renato, tentando contratar. O jogador tem contrato até o final do ano no Paraná, então tem algumas dificuldades, porque ele está tentando, o jogador tem uma proposta de renovação muito boa. O Grêmio queria ele até o final do ano, então não daria. E aqui uma preocupação que eu tenho com relação ao que está acontecendo dentro do Grêmio. Esse jogador, essa negociação revela uma preocupação, porque o Grêmio tem que ser mais proativo. O Grêmio não pode, se tem a convicção, o Grêmio precisa ser muito mais proativo. Lembrando, o Grêmio tem ainda o negócio aberto, o negócio está aberto. As pessoas neste negócio têm muito boa relação com o Grêmio. Eu não conversei, por exemplo, com o Scheid, que é o empresário dele, direto. Mas sei que o Scheid é um cara muito aberto a negociar com o Grêmio. O Scheid tem uma relação muito boa com o Grêmio, é gremista. E eu não quis falar com o Scheid porque eu consegui essa informação e talvez o Scheid pudesse me dizer para eu não falar. Então eu tinha que contar para vocês aqui um pouco desse bastidor, sobretudo em cima de como o Atlético Paranaense viu esse negócio. Então, olha, é algo que preocupa, porque se explica um pouco aí como o Grêmio foi tardio em alguns negócios e também de como é importante a figura do Renato nesse ambiente, que o Grêmio está muitas vezes passando. O presidente está atento a isso, está trabalhando nisso e está fazendo quase que um contato direto com o presidente Renato, porque o departamento de futebol não está conseguindo dar andamento nas coisas que tem vontade. E isso preocupa muito. Mas isso acaba colocando muitos pontos de interrogação no que está acontecendo. Eu espero que o Grêmio acorde para a necessidade de fazer isso. O Grêmio precisa fazer isso. A gente espera, por exemplo, como eu falei do Pedro Henrique, o negócio está aberto ainda. Tomara que as coisas caminhem, porque entre 1º e 16 de abril dá para contratar o Pedro Henrique. Se essa for a convicção do Grêmio. Mas é importante
É importante a gente salientar isso. Eu vou hoje, depois desse vídeo aqui, eu vou conversar com o Chad para saber que nível tá isso, vou ligar para ele. Mas eu acho muito importante que a gente relate isso, porque não é legal, não é legal. O Atlético Paranaense, inclusive, ficou com uma ideia de, o Grêmio está dizendo que quer, mas não quer. Essa é mais ou menos a ideia que tem no Atlético Paranaense sobre a relação com o Grêmio, pela forma como o Grêmio tratou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.